Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui, e eu estou aqui para trazer mais um gomo do fruto do Espírito. E hoje a gente vai falar de mansidão. Logo depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar a mansidão. E olha, enquanto tocar a vinheta, não esquece não, se inscreve aqui embaixo, curte, compartilha, comenta. Vamos espalhar a palavra de Deus e eu te espero. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. Estou de volta para a gente conversar sobre mais um gomo do fruto do Espírito. E hoje a gente vai falar sobre mansidão. Já há algumas semanas eu venho trazendo devocionais sobre o fruto do Espírito. Deus colocou isso no meu coração, da gente conversar um pouco sobre o fruto do Espírito. E eu espero mesmo, de todo o meu coração, que essas palavras tenham edificado você. A gente está chegando no final. Na próxima semana a gente vai ver o último gomo do fruto do Espírito. Eu me baseei em Gálatas capítulo 5, verso 22, onde Paulo descreve o fruto do Espírito. Antes ele descreve o fruto da carne. Eu não quero nem listar elas aqui, porque eu acho que a gente já está liberto disso. Gálatas 5:1 diz que para a liberdade é que nós fomos chamados, então que nós não entremos novamente em jugo de escravidão. Então eu quero crer que nós já estamos libertos, porém precisamos desenvolver o fruto do Espírito na prática, amém? E por isso eu quero te falar sobre eles. A gente já falou aqui sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. E hoje a gente vai falar sobre mansidão. Já falamos também de fidelidade. Pega essa devocional que é boa e a gente vai falar de mansidão. Eu vou colocar aqui, em algum lugar aqui em cima, eu vou colocar um cardzinho para te levar para as devocionais. Tem a devocional do fruto do Espírito, mas também tem as outras devocionais, que vai te acrescentar muito, vai acrescentar muito a sua vida. E o objetivo dessas devocionais é te ajudar. É mais uma palavra de Deus, é algo que Deus coloca no meu coração e eu utilizo daquilo que Deus colocou em mim, que é essa facilidade de explicar para te trazer essa palavra. Não é para ficar famoso, não é para que meu rosto apareça, se pudesse nem apareceria, mas eu estou aqui fazendo isso por um desejo do meu coração e também estimulado pelas pessoas que mandam mensagem para mim, escreve mensagem para mim dizendo que, olha, estou sendo edificado. Então, esse é o meu maior desejo, que você seja edificado na palavra de Deus. Às vezes é tão difícil a gente entender a palavra de Deus e surgem milhares de dúvidas e a gente acaba não cumprindo a vontade de Deus justamente porque a gente não entende. Então, eu quero trazer isso para você sempre, trazer a palavra de Deus de uma forma simples, para que isso se torne um elemento prático na tua vida, assim como tem se tornado na minha, que se torne na sua também. E o que falar sobre mansidão? Amém, amado? Olha, a gente vai encontrar na Bíblia algumas referências sobre mansidão. Mansidão é um gomo muito importante. Como eu falei para vocês, esses 3 últimos gomos, eles são operados em nós nitidamente. Então a gente já falou de fidelidade, a gente vai falar de mansidão e o último vai ser domínio próprio. Eu observo que esses 3 últimos gomos, eles têm muito a ver com o nosso caráter mesmo, aquilo que precisa ser frutificado dentro do nosso caráter para que a nossa prática se torne constante e se torne sólida. Então, fidelidade, cumprir completamente com aquilo que foi prometido. E mansidão. A gente vai sempre associar mansidão a 2 palavras. Existem algumas palavras no grego e no hebraico que elas não têm um significado direto, uma tradução direta em português. E aí nós temos que nos utilizar de 1, 2, até 3 palavras para poder entender. E toda vez que a gente falar de mansidão, querido, eu quero que você pense em 2 coisas mescladas para que você entenda melhor. Paciência e humildade. Paciência e humildade. Ser manso é mesclar a capacidade de ter paciência com humildade, ou seja, esperar
aguardar o melhor momento sem pensar além do que convém a respeito de si mesmo. É mais ou menos assim. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro exemplo eu vou te dar de Moisés. Números, capítulo 12, verso 3. Quando a irmã e o irmão de Moisés, Miriam e Arão, eles cismam que são mais usados, que eles podem ser mais usados do que o próprio Moisés. Moisés casa-se com uma outra mulher e eles ficam um pouco chateados com aquilo, e então eles vão e começam a falar coisas, besteiras sobre Moisés. E aí Deus, ao perceber que eles estão criando uma rebelião, e cuidado, tá, amado, com o pecado de rebelião, Deus verdadeiramente não gosta. A Bíblia vai dizer que Deus imediatamente chama eles, os 3, até a tenda. E aí, ali, a primeira referência de Moisés é que vai dizer que Moisés era o homem mais manso daquela terra, daquele povo, daquele momento. Provavelmente porque tudo que Miriam e Arão já estavam falando, já estavam fomentando o povo, já estavam se espalhando, porque fofoca espalha rápido, né, amado? Então, Moisés, ele não há relato na Bíblia de que Moisés tenha tomado uma atitude, que Moisés tenha feito alguma coisa contra eles. Então eu acho interessante porque diz assim, olha, que Moisés era o homem mais manso daquele povo, daquela terra. Por quê? Porque na verdade aquela fofoca já devia estar se espalhando e Moisés não fez nada, Moisés aguardou. Deus chama e Deus explica para Miriam e para Arão que ele fala assim com os profetas através de sonhos, através de visões, mas que com Moisés ele falava face a face. E isso é tremendo, porque verdadeiramente o manso ele tem essa capacidade, porque Deus gosta dessa característica. A virtude do fruto do Espírito, chamada mansidão, na verdade vai trazer para o seu coração uma paz inefável, algo com o qual Deus realmente tem prazer em habitar, e por isso você vai ter contato direto com Deus, não por causa tão somente desse gomo, mas esse gomo propicia em você, no seu caráter, essa capacidade de conversar com Deus, entender, até porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. O querer de Deus nem sempre é o nosso querer. Mansidão está associado à capacidade de ser manso. Ser manso não é ser bobo, ser manso não é ser bobão, ser manso não é deixar as pessoas passarem por cima de você. Ser manso é ter a capacidade de aguardar o melhor momento para agir e agir com humildade. A mansidão ela sempre vai se refletir na vida do outro, através de alguma atitude sua, através de algum ato seu. Mas olha bem, a pessoa só vai perceber essa mansidão se ela verificar que realmente você agiu da forma certa, na hora certa. Isso é ser manso. E Moisés era manso, Moisés aguardou. Mas eu quero te trazer uma palavra muito tremenda que está no Evangelho de Mateus. E olha que coisa linda. Agora a gente vai falar da mansidão de Jesus. Olha essa palavra, querido. Mateus, capítulo 11. Eu vou ler a partir do 28. Diz assim, olha: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amado, se tem uma explicação aqui de mansidão completa na Bíblia, está em Jesus. Então, querido, quando você é manso, você serve para ajudar os cansados, os sobrecarregados. Aquelas pessoas que verdadeiramente têm andado cansadas, sobrecarregadas de tudo que elas têm passado na vida, elas têm procurado um lugar de mansidão, um endereço de mansidão na terra. E quando nós somos mansos, nós somos essa referência na terra. As pessoas te procuram. E aí Jesus fala sobre jugo. O que é jugo?
Sabe aquela madeira que fica em cima dos animais que puxam carros de peso? Aquelas madeiras que juntam os animais? Os animais eles não conseguem desgrudar um do outro por causa do jugo. O jugo é aquela madeira. Já viu carro de boi? Aquela madeira que fica em cima do lombo dos animais, que juntam os animais para que eles andem juntos na mesma proporção? Pois é, o jugo ele servia de equilíbrio, de ajuda para levar as cargas. E aí Jesus fala assim, olha, tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus fala que ele tem um jugo, mas ele diz que o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. Amado, presta atenção, ou melhor, que o jugo é suave e que o fardo é leve. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Jesus, ele está do seu lado para carregar as cargas juntos com você. Aqueles que são mansos, geralmente eles conseguem andar do lado para carregar as cargas uns dos outros. Quando ele fala que é suave é porque não machuca. Porque naquela época o que Jesus estava querendo dizer é que o peso que os fariseus colocavam sobre o povo de uma lei que eles mesmos não conseguiam cumprir, mas que eles cobravam do povo, era pesado, machucava. E Jesus estava falando, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e o meu fardo é leve. Porque a carga que Jesus impunha era feita com prazer. Jesus é humilde. Ele não impunha como os fariseus, ele não andava com vestes farisaicas para se aparecer para aqueles homens. Jesus era manso. O homem que é manso, ele anda lado a lado. O homem que é manso, ele carrega as cargas com o outro. O homem que é manso, ele troca o fardo. Fardos são aqueles sacos de cereais mesmo, pesados. O homem que é manso, ele é capaz de trocar um fardo pesado por um fardo leve. Sabe, querido, o objetivo desse gomo do fruto do Espírito ser desenvolvido na minha e na tua vida é que a gente consiga demonstrar para as pessoas uma paciência inefável e uma humildade que só pode vir de Deus. Ou seja, pessoas que sabem como se comportar no momento certo, na hora certa e da forma certa. Que possamos ser mansos para as pessoas. Não é ser bobo, é ser manso. Um endereço de mansidão na terra para as pessoas, uma referência de mansidão, para que as pessoas possam encontrar em nós, em mim e em você, alguém que possa ajudar a carregar as cargas e trazer os fardos, por mais pesados que sejam, torná-los leves, porque somos mansos. Amém, querido? Fica com Jesus, que essa palavra possa abençoar a sua vida. E não esquece não, curte, compartilha aqui embaixo. E eu quero ouvir teu comentário. Eu quero que você já comece a colocar para as próximas devocionais alguma sugestão de assunto. Se for, e se estiver do meu alcance, se for da parte de Deus, eu vou tentar fazer. Amém, querido? Fica com Jesus e que Deus te abençoe.